Olá, meus amigos, esse daqui é mais um Business Hour, o nosso programa de negócios. A hora de falar de empreendedorismo, né? Falar sobre carreira profissional, sobre motivação, né? Para que as pessoas queiram empreender. Eu acho que a mudança do nosso país está ali na responsabilidade dos empreendedores. Eu acredito que cada um de vocês aí que já empreendem, parabéns. E para quem quer empreender, assista nosso programa que a gente vai falar aqui de vários caminhos e possibilidades de um mercado não tão conhecido, mas que pode mudar a vida de muita pessoa, de muita gente, né? Eu tenho certeza que já mudou. E hoje quem vai contar a história, quem vai participar do programa aqui conosco é Luiz De Vitro, da Holoclínica. Seja muito bem-vindo ao programa, Luiz. Muito obrigado, Arthur, pelo convite. Vamos falar aí bastante sobre empreendedorismo relacionado à área da saúde aí hoje. Legal, legal. Então, como vocês sabem, né, eu trago aqui pessoas que são do meu círculo pessoal, profissional, que de uma maneira direta ou indireta já trabalharam comigo, já empreenderam comigo. E hoje não diferente. Luiz já é um parceiro aqui de São Caetano, do ABC também, e que já empreende há muito tempo. A gente já se conhecia de maneira indireta e há pouco tempo estamos empreendendo junto aí, trabalhando em projetos, desenvolvendo muita coisa boa para muita gente. Hoje você vai descobrir um pouquinho mais da história dele. Então, Luiz, como eu sempre falo, como começou a carreira profissional? Vamos lá no passado agora, voltar no tempo e lembrar primeiro emprego, as primeiras empreitadas. Conta um pouquinho pra gente como que foi. Então, Arthur, relacionado à minha carreira profissional, na verdade, eu comecei minha carreira na área de exatas, não tinha nada a ver com a área da saúde. Comecei estudando uma parte mais técnica, né? Me formei em técnico em eletrônica, depois eu fiz a faculdade de engenharia de automação, inclusive me formei na Federal do ABC, né? E aí depois, né, trabalhando na área e tudo mais, eu acabei não me encontrando, né, nessa área. Não se identificou, né? Não me identifiquei na área de exatas, porque eu acho que consertar as máquinas é muito sem graça. Queria consertar as coisas em movimento, né? Mas você percebeu isso já durante a faculdade ou foi depois, já no campo profissional? Durante a faculdade eu comecei a perceber que, infelizmente, muito do que a gente aprende no curso da engenharia a gente não consegue aplicar realmente quando a gente vai trabalhar. Entendi, né? Mas você já estava lá, você resolveu até o fim. E principalmente, né, na Federal do ABC, é um foco muito na pesquisa, eu senti, do que no mercado. Então, além do curso da engenharia, de uma forma geral, já ser um curso que foca demais na teoria, ainda numa universidade bem acadêmica, então isso daí ficou ainda mais evidente. Mas durante o curso da engenharia aconteceram duas coisas muito importantes. A primeira foi que eu ouvi um podcast que existe até hoje, chama Nerdcast, e nesse podcast o convidado da vez era o Flávio Augusto. E ele falou sobre empreendedorismo, foi a primeira vez que eu ouvi aquele termo e tudo mais. E a segunda coisa muito importante que aconteceu no curso da engenharia foi que tinha um papel lá, em A3, uma folha, e nessa folha estava escrito assim, se você tem vontade de um dia empreender, né? Era um curso lá patrocinado pela Petrobras, venha e se inscreva. Aí mesmo durante a faculdade de engenharia eu fui lá, me inscrevi nesse curso. Ele era realizado numa comunidade carente lá em Santo André. E aí eu comecei aí, eram encontros aos sábados, acho que a gente fez de 4 a 8 encontros, que eu me lembro foi de 1 a 2 meses. E nesses encontros a gente aprendeu o modelo de negócio, o Canvas, e ali eu fui picado pelo vírus do empreendedorismo ali. E aí eu saí do curso com uma única certeza, que era aquilo que eu queria para minha vida. Mas como eu ia chegar até ali, eu não tinha a mínima noção. Entendi. Então, o despertar já veio, a gente está falando de quantos anos atrás? Acho que pelo menos há uns 10, 8 anos atrás eu já tive essa vontade de empreender. Fora a influência do meu pai, que sempre empreendeu, né? Uhum. Trabalhou uma época num banco, mas depois teve uma serralheria, depois loja de automatizador para portão, então ele sempre empreendeu. Então acho que também tem uma influência forte familiar. E que inclusive, né, já investiu aqui na TV+, né? Já vinculou. Também. Já investiu aqui, já teve propaganda circulando dele aqui. Já legal, vamos ter que voltar agora. Vamos ter que negociar novamente aí, ó, a carreira, você tá sabendo já. Tá aqui o filho, vamos chamar o pai também para empreender, porque ó, devia ter vindo juntos os dois aí agora. Pra dar entrevista. Não, eu entendo que realmente muitas das pessoas, assim, eu não gosto de colocar para que você que não teve um empreendedor na família, não teve esse insight, não se prenda a isso.
né? A maioria dos exemplos acabaram que as pessoas têm realmente da base familiar um exemplo, não às vezes de primeiro grau, mas alguém que está próximo, um relacionamento, aquele tio de consideração, né, às vezes, mas não se prenda a isso. Mesmo que você não tenha ali um empreendedor na sua família ou próximo a você, não coloque isso como condição. Nós temos um exemplo aqui de que uma das partes influenciadoras foi a família, mas não assumiu os negócios da família. Né? Não, porque assim, eu sinto que o que mais fez eu empreender, na verdade, foi um desejo ardente por liberdade. Eu vou explicar por quê. Quando eu ouvi o podcast do Flávio, ele deu um exemplo que ficou muito marcado, né? Acho que virou igual uma cicatriz no meu corpo, que é o exemplo do passarinho na gaiola e o passarinho que é silvestre. Ele falou, uma pessoa que é CLT, ela sempre vai ser um passarinho na gaiola. Não importa o tamanho da gaiola, que ele falou o tamanho da gaiola é o tamanho do salário. Então, às vezes, a pessoa tem uma gaiola gigante, mas continua sendo uma gaiola, que é o salário. Uhum. E ele falou, e o passarinho silvestre não. Todos os dias ele tem que sair, ir atrás do alimento dele e tudo mais, né? E aí ele falou, a pessoa que tá, o passarinho, né, que tá dentro da gaiola, ele tem uma falsa percepção de segurança, porque ele acredita que sempre vai ter o alimento. Só que se um dia o dono morrer, que seria o patrão, ele morre junto, né? E o passarinho silvestre, ele corre todos os riscos, ele pode ali se acidentar no meio do caminho, mas ele sempre vai ter a liberdade plena, né? Vai poder voar. Sim, um termo novo para muitas pessoas, né? Não contestando o que você acabou de dizer, eu concordo, mas eu falo mais uma vez para quem já assistiu e para quem está assistindo pela primeira vez que conheça e pesquise sobre esse termo. O intraempreendedorismo, que é o empreendedor que mesmo na condição de CLT, ele empreende dentro da empresa, porque ele entrega o máximo do que ele pode oferecer. Ele continua em desenvolvimento, ele estuda, ele não aceita o mínimo, ele quer mais. E aí esse cara com essa mentalidade, mesmo estando trabalhando, né, para alguém, com regime CLT ou não, ele já consegue vislumbrar e fazer outras ações, que é um passo também muito interessante. Nem todo mundo consegue ter uma condição financeira para já sair empreendendo logo de cara. E aí essa pessoa precisa ter um trabalho que garanta as contas pagas para que indiretamente ela comece a empreender ali. Aqui vai aos poucos até que chega um momento que ela se despreende do salário e passa a trabalhar, né, na própria empresa. Eu acho que eu diria até em cima do seu argumento que até um atleta ou uma pessoa que segue uma carreira militar, ele pode ter um comportamento empreendedor. Porque eu acredito que o empreendedorismo ele é um estado mental, ele é uma visão de mundo. Então, sempre que você faz além, como você falou, do que é solicitado, sempre que você se torna autorresponsável, sempre que você é uma pessoa criativa, inovadora, você está tendo um mindset, uma mentalidade empreendedora. Não importa se você está dentro de uma empresa, se é um atleta, se é uma carreira militar, se é um artista. Sim, sim. Esses dias eu vi uma frase de Gonzaguinha que eu achei fantástica. Ele estava sendo entrevistado e aí ele falou, o entrevistador perguntou, você acha que você chegou ao topo? Ele falou, não, eu nunca quero chegar ao topo, porque depois do topo só vem a descida. Eu quero continuar uma subida constante. Né? Se chegou ao topo, não tem mais para onde ir. Sim. Aí dali você só vai cair. Então, eu achei legal essa visão, porque a gente encontra diferentes modos, né, de relatos sobre isso. E eu achei muito bom o jeito que ele se colocou, né, sobre o topo. O que é o topo, né? É difícil você estabelecer um limite ou ficar naquela busca eterna pelo prazer, pela satisfação, pela dopamina, que você gera também uma questão de você estudando isso, né? Essa busca pela conquista, ela tem que ter um limite, porque senão aquela busca pelo prazer a curto prazo se torna uma doença, né? Sim, exatamente, porque são aqueles prazeres efêmeros que passam muito rápido, né? E em cima do que você falou, eu acho que lá na clínica esse é o nosso principal trabalho. Porque muitas das pessoas chegam lá, né, para tratar, principalmente as dores na lombar, nas costas, falando assim, eu já tentei de tudo, que é essa história do topo. E se você já tentou de tudo, eu sempre falo, se você já tentou de tudo, então aqui é o lugar errado, porque aqui, né, você já tentou de tudo. Não, não é bem assim. Existem muitas outras coisas que você ainda pode fazer por você, que você nem imagina. E é quando a gente trabalha ali toda a mudança de hábitos e de estilo de vida. Porque, infelizmente, na sociedade a gente tem o hábito de falar que a gente ficou doente do nada. Então, quantas e quantas pessoas eu já atendi lá e a pessoa fala, nossa, estou precisando ser atendido urgente porque minhas costas travou do nada, né?
E eu tenho muito essa questão de que nunca é do nada. Então eu tenho essa frase que eu sempre falo, nunca é do nada. Então isso daí é um conjunto de fatores de a posição que a pessoa está dormindo, a questão da vida dela ser estressante, a alimentação, sedentarismo, que faz com que a coluna dela trave, né? Mas não que é do nada. E aí por isso que a gente trabalha muito essa questão de ela se tornar novamente responsável pela saúde dela. Né? A mentalidade também, né? Um fator importantíssimo. A gente encontra aí diversas pessoas que, apesar dos pesares de não ter uma vida 100% regrada, seja na alimentação ou até nos hábitos, né, de atividade física, por ter uma mentalidade inabalável, tá melhor de saúde do que muita gente imagina. Sim, exatamente. Eu acho que um dos principais fatores de uma saúde boa, do bem-estar, é uma mentalidade saudável. Eu tenho um dos meus mentores, que é o Marcos Rossi, né? Que não sei se vocês já acompanharam ele está bem ativo aí nas mídias, que ele não tem nem os 2 braços nem as 2 pernas, né? E eu fiz uma imersão recentemente com ele, participei lá do staff dele, e ele fez uma pergunta que o Tony Robbins, que é o principal mentor dele, o principal coaching do mundo, né? Fez num dos treinamentos, e a pergunta era a seguinte: é possível uma pessoa, mesmo estando prestes a falecer, né, sabendo que ela vai morrer nas últimas semanas, nos últimos meses, mesmo assim ter qualidade de vida? Ele lançou essa pergunta no meio da imersão, colocou lá um cronômetro, né, colocou aquela música bem para despertar as emoções das pessoas. E aí todo mundo foi lá e escreveu, e a resposta para essa pergunta é: sim, é possível. Porque a qualidade da sua vida é a qualidade das suas emoções e dos seus pensamentos. Não é o seu estado físico em si. E sim como você vai lidar, como você vai viver com aquilo, né? Sim, eu tenho plena convicção disso, né? A gente conhece aquelas pessoas, até aquela frase, né? Aquela máxima do dinheiro, né? Que se fosse bom, tipo, é questionável, nem quero citar, mas, enfim, não é só dinheiro. A gente conhece pessoas que estão ali com poder aquisitivo altíssimo e com mentalidade destruída. Pessoas com um poder aquisitivo baixíssimo, completamente endividada, com a mentalidade positiva. Exatamente. Né? O ideal é o equilíbrio. Sim. Vamos colocar os extremos como exemplo, mas eu imagino que a mentalidade ela é a causa de dores, na sua opinião, também? Sim. A principal causa? Sim. Na verdade, a percepção que eu tenho é um tanto quanto provocativa de que toda dor ou toda doença, infelizmente, preciso falar isso aqui, tem um fundo sim emocional, tem um fundo na psique da pessoa, né? É claro que muitas vezes você vai fazer um exame e já está aparecendo lá no seu exame físico, mas a raiz, eu acredito que sempre foi um trauma, alguma coisa que a pessoa vivenciou e que deu o gatilho para que aquilo se tornasse real na vida dela. E por isso que remediar não adianta, né? Exatamente. É por isso que a gente sempre promove essa mudança de hábitos, essa mudança de atitude em relação à vida. E mais do que isso, se a pessoa está disposta, lá na clínica a gente promove até mesmo um aprofundamento nesse autoconhecimento para ela entender quais são as raízes inconscientes, muitas vezes, e as principais sombras que criaram aquilo dentro do corpo dela, né? Muitas vezes uma doença, na verdade, é uma vingança. Então, às vezes, a pessoa adoece para que ela se vingue do pai não ter cuidado dela quando era criança, então ela cria uma doença para hoje em dia o pai cuidar dela. Então tem várias raízes emocionais, psicológicas e inconscientes que infelizmente nós vamos criando sem ao menos perceber, né? Entendi. E ao longo de todos esses anos, né, eu percebo que a gente já se conhece, então eu falo, mas eu gostaria que você pudesse falar um pouco de principais formações que você teve, cursos ali, você citou já alguns, mas cita um pouco mais para a gente, para falar a importância, né, do conhecimento contínuo. Legal. Eu sei que você preza muito por Sim. isso. Então, olha só, eu fiz as formações básicas para me tornar terapeuta, né? Que é a massoterapia, as técnicas de massagem. Me tornei mestre em Reiki, que é uma técnica de imposição de mãos, de energia, pelo SENAC. Quiropraxista pelo IBRAC, Instituto Brasileiro de Quiropraxia. Fiz a minha pós-graduação em medicina chinesa, que é daí da onde vem as técnicas como acupuntura, ventosa, moxa, entre outras. A psicanálise, né? Atualmente estudante de educação física, né? Futuro profissional de educação física.
E fora isso, vários treinamentos e imersões paralelos, como por exemplo, essa própria treinamento do Marcos Rossi, que é o método Supere, né? Que ele me passou. E um curso que eu acho muito importante falar aqui, que é realmente uma imersão, é o Vipassana, que é um retiro no qual nós ficamos lá durante 10 dias em estado de meditação, meditando 10 horas por dia. Entregamos todos os nossos pertences, ficamos em silêncio, sem ter contato nenhum com o mundo externo. E lá eu pude ficar frente a frente como funcionava a minha mente, né? Como funcionava a minha psique. E entendendo aqueles padrões e estudando até hoje, eu comecei a perceber que os clientes, as pessoas que eu atendi também tinham muitos desses padrões que se repetiam, né? E até mesmo, né, através de biografias de livros, eu descobri que isso não é uma coisa que só eu venho estudando. Existem outras pesquisas nessa área. E eu acredito que todos nós temos essa sombra interna, né? Que eu dei o nome para o meu carinhosamente Desmigo, igual lá do Senhor dos Anéis, que eu acredito que é um eu interior nosso, vitimista, que quer adoecer, etc., porque não sabe direcionar bem essas energias para o que realmente precisa. Então, por exemplo, imaginemos uma pessoa que está querendo adoecer para chamar atenção. Não tem problema nenhum querer chamar atenção, mas em vez de usar a doença como ferramenta para chamar atenção, você pode chamar atenção vindo dar uma entrevista na TV+, né? Sim. Então, o que a sua psique quer, você pode dar a ela, mas usar uma ferramenta, uma forma diferente. Então, canalizar essa energia, né? Essa sua vontade inconsciente interior, só que para uma coisa saudável em vez de uma coisa doentia, né? Sim, e uma outra coisa, né, que é importante, que eu sei que a gente falou mentalidade, você já está colocando ali as formações, o curso alimentação, né? A alimentação também é uma das bases que ela infecciona, inflama, né, o corpo, e quando precisa ser remediado, às vezes já é tarde demais. Exatamente. Né? Porque pode ter causado um câncer, pode ter causado uma doença até mais grave, uma trombose, um infarto, um derrame. E a alimentação é uma das principais também, né? Mentalidade e alimentação, é difícil falar qual é a principal, né? Mas ela está atrelada, porque quando a mentalidade está boa, a alimentação costuma também estar. E às vezes, a alimentação ruim causa uma mentalidade ruim, né? Você se inflama, você... Porque a gente esquece que o nosso cérebro, ele é físico, ele faz parte do nosso corpo, assim como o coração, que é o centro das emoções, também é físico. Então, hoje em dia já é comprovado cientificamente que muito da ansiedade, da depressão, dessa grande pandemia que a gente está tendo, dessas duas doenças emocionais, tem muita origem na nossa alimentação. Então, hoje em dia, uma pessoa que tem um estado depressivo muito profundo ou crises contínuas de ansiedade, é importante colocar nesse trabalho interdisciplinar um profissional capacitado na área da alimentação, que na nossa sociedade seria o nutricionista, para acompanhar e balancear a dieta dessa pessoa, que muitas vezes está com muitos açúcares, gorduras, condimentos, conservantes, que são os alimentos industrializados. Então, qualquer nutricionista que a gente conversar, qualquer um, diferentemente da linha que ele tem escolhido, se é vegetariana, vegana, ele sempre vai falar, descasque mais e desembale menos. Isso é uma regra universal, não importa qual é a linha que ele escolheu de trabalho, né? Então, quanto mais alimentos naturais a gente consumir e menos alimentos industrializados, melhor. Sim, então quando você faz a análise é como um todo, né? Porque às vezes a pessoa está ali se remediando daquele ciclo do remédio que vira um vício, e aí ela precisa cada vez de doses maiores, e aí as pessoas falam, nossa, a drogaria, e a principal é a que está à venda na prateleira. Exatamente. Que é a que mais mata, que é a que deixa as pessoas com, assim, achando que vai ali amortizando aos poucos, só que na verdade aquilo gera um acúmulo que lá na frente, quando vai descobrir, ela já... Lá na clínica a gente é totalmente a favor da medicina, mas totalmente contra a automedicação. Porque a automedicação ela é uma coisa muito nociva, muito doentia na nossa sociedade. O mais importante é a pessoa sempre consultar um profissional da área da saúde, ver qual é a medicação que ela mais precisa, e aí sim, através do acompanhamento com o médico, a gente continua um acompanhamento em paralelo lá na clínica. Então, assim, o que a gente é contra lá é a automedicação. A gente é a favor da medicina e contra a automedicação. Então, você que está com uma dor, etc., consulte um profissional e veja qual é a medicação exata que você precisa para o seu caso. Sim.
E a atividade física também é fundamental. Fundamental também. A atividade física, porque ela é fundamental porque a atividade física já foi comprovada também que ela não é só uma terapia para o seu corpo, ela também é uma terapia para a sua mente, para as suas emoções, para o seu espírito. Por quê? Porque quando a gente pratica atividade física, libera no nosso corpo vários neurotransmissores, como por exemplo os endocannabinoides. Endo é tudo que é de dentro, né? E os canabinoides são neurotransmissores que causam analgesia, relaxamento, letargia, que você só consegue atingir eles quando você termina a atividade física. Então, esses neurotransmissores, esses hormônios são liberados no nosso corpo, trazendo prazer, relaxamento e tudo mais. E falando nessa conexão, um dos cursos que eu fiz foi um curso chamado Ciência da Felicidade. E eu fiz ele com um neurocientista, ele é um curso de extensão da Federal da ABC. Então eu cheguei a ser aluno novamente da Federal da ABC. Legal. Com o professor Dr. Guilherme, e ele nos deu lá os 5 pilares da ciência da felicidade, o que realmente, através da neurociência, é comprovado que nos traz felicidade. E um dos pilares era a atividade física. Então ele falava lá que era atividade física, compaixão, gratidão, meditação e relacionamentos saudáveis. Né? Sendo que desses 5, o principal, por incrível que pareça, são os relacionamentos saudáveis. Principalmente os relacionamentos amorosos. Porque geralmente o relacionamento amoroso é o relacionamento mais próximo da gente, que a gente vai mais conviver. É o principal fator de saúde, de adoecimento e de prazer e felicidade na vida são os relacionamentos. Legal, essa daí é uma visão diferente. E até às vezes eu falo para equipe, né, pessoas que a gente está trabalhando junto, que as pessoas que a gente mais convivem são as pessoas que a gente trabalha. Então você já parou para pensar, né, que em quantidade de horas vividas, invariavelmente, você vai ter, lógico, né? Alguns casos, uma minoria. Mas a grande maioria esmagadora, para pensar aqui, ó, faz a conta. Quando você acorda, quanto tempo você passa de fato antes de trabalhar com a sua família? É pouco, porque você está se trocando, comendo, tomando banho e é superficial. Chegou, trabalho, 8, 9, depois uma rotina aí média de 8 a 9, 10 horas pensando em deslocamento e volta para casa. O home office transformou bastante isso, né? Sim. Esse convívio familiar, mas está retornando ao tradicional. Então você passa muito tempo trabalhando, depois volta para casa, mais pouquinho tempo. Então o relacionamento e você também estar bem com o trabalho, eu acho que também é fundamental. Até esse direcionamento, você já chegou para alguém e falar, oh, você está errado porque você está trabalhando no lugar errado. Isso, já que é o nosso tema empreendedorismo, business, já aconteceu? Sim, a gente tem uma filosofia de vida que se chama Ikigai, que do japonês para o português significa propósito de vida, né? E o Ikigai é o principal fator nas Blue Zones, nas 5 regiões que as pessoas mais vivem no mundo, é o principal fator de longevidade, propósito de vida. E existem vários estudos que mostram que de 95% a 98% das pessoas trabalham com aquilo que elas não gostam, mais especificamente com aquilo que elas odeiam, né? Justamente elas trabalham com aquilo para sobreviver, porque elas não acreditam que se elas trabalharem com aquilo que é o propósito de vida delas, elas receberiam uma remuneração. Então, quantas pessoas eu já não atendi com dores, com crises, né, principalmente na lombar, e a gente descobre que o fundo emocional por trás de uma dor na lombar é uma autodesvalorização. Então, olha, quantas pessoas não se sentem autodesvalorizadas no relacionamento amoroso? Quantas pessoas não se sentem autodesvalorizadas no seu trabalho? E aí, então, não é à toa que a principal crise de dor que a gente atende são dores na lombar. Porque o fundo emocional é a autodesvalorização. E então... Tem um pouco a ver com postura também. Sim, postura no seu dia a dia do trabalho. Tem muita gente que a gente chama de ergonomia do trabalho, né? E até às vezes a própria cadeira, né, que é oferecida, se é a altura da tela do computador. E outra coisa que eu sempre falo que é muito importante é você fazer pausas, né? Como a grande maioria hoje das pessoas trabalham a maior parte do tempo sentada, é importante ela fazer pausas durante o período do trabalho, pelo menos a cada 2 horas, tirar de 2 a 5 minutinhos para se alongar, ficar de pé, né? Porque senão vai se tornando um dia a dia muito sedentário, principalmente as pessoas que não se exercitam, né? Uhum. Então, aí tem o item ginástica laboral, né? Também. Sim, nas empresas hoje em dia tem. E, inclusive, falando do Japão, do Ikigai, lá no Japão, eles têm a Rádio Taiso. O que é a Rádio Taiso? Antes de começar o dia a dia do trabalho deles, todos os colaboradores vão para o pátio lá, né, da fábrica
e todos eles são praticamente obrigados a fazer lá os movimentos, são movimentos leves, naturais, mas cada um faz no seu ritmo e tal, justamente para começar a trabalhar. Então, para vocês verem como lá no Oriente, né, isso é muito valorizado, a questão da movimentação, a questão dessa disciplina em cuidar do corpo também, né? Sim, então a dor na lombar, se a gente for aqui resumir as principais causas, elencando pela sua experiência, vamos colocar as 3 principais causas aí. A primeira de todas, eu acredito que é a questão, o período que a pessoa está dormindo. Então, a qualidade do colchão, se o colchão já não está na hora de trocar ou de pelo menos virar, e a posição que a pessoa está dormindo. Porque uma coisa que muitas pessoas desconhecem, Arthur, é a posição. A gente precisaria estar dormindo de lado com 3 travesseiros. Um na cabeça, um abraçadinho nos braços e um no meio das pernas, né? Ou então, uma outra posição aceitável é de barriga para cima, com um travesseiro na cabeça e um com os joelhos semiflexionados debaixo das pernas. E barriga para baixo? Nem pensar. Posição não. Fetal, nem pensar. Tudo isso adoece a lombar, né? São posições anti-anatômicas pra gente. Entendi. Então, a posição é um fator muito importante. A segunda questão, com certeza, é a questão do sedentarismo, a questão da pessoa não se exercitar. E eu colocaria como terceiro pilar, sem sombra de dúvida, os fatores emocionais. Muitos clientes já chegam com essa percepção e falam assim para mim, cara, é só eu entrar no carro para ir trabalhar, minha lombar começa a doer, né? E outros têm essa percepção de um outro ponto de vista. Por exemplo, ele gosta do que ele trabalha e tudo mais, só que ele fala, cara, toda vez que eu vou fazer reunião com aquele chefe lá, a lombar começa a doer, porque é muito estressante. Então eles já têm essa consciência que tem um fundo emocional muito forte. Então, falando agora sobre a Holoclínica, para quem não conhece, né, para quem está nos assistindo, eu tenho certeza que está de portas abertas para todos. Com certeza, absoluto. Né? A gente está disponibilizando aqui, ao longo da entrevista, o QR Code para agendamento, os dados aqui nas redes sociais, você vai encontrar ali o WhatsApp, possibilidade até de autoagendamento, né? As pessoas já encontram. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, você vai gostar muito. O tratamento, a análise é feita de uma maneira especial, né? Sim. A gente tem essa dinâmica de, ao mesmo tempo que a gente enxerga a pessoa como um todo, a gente também trabalha especificamente a região, porque nós lá somos uma clínica especializada em dores na coluna, dor na lombar. Então, ao mesmo tempo que tem esse olhar do holo, né, do todo, do inteiro da pessoa, do corpo, da mente, do espírito, a gente não deixa de dar essa atenção para esse olhar pontual, mesmo porque a gente sempre aconselha a pessoa a, em paralelo, estar tendo cuidado com o médico, com a medicina convencional. Então é um tratamento totalmente integrado e completo no qual a gente olha todas as áreas da vida da pessoa. E já vários casos de curas já comprovadas, né? A gente já teve vários atendimentos lá, não só de lombar, como por exemplo de nervo ciático, até mesmo Parkinson, que tiveram mudanças e melhorias muito abruptas com simples mudanças ali de mentalidade, de hábitos na vida da pessoa e fora as sessões lá pontualmente que a gente faz, que é quiropraxia, massagem, acupuntura, todas essas técnicas elas vêm para agregar e potencializar o tratamento. Então, vocês agora estão mais do que convidados a conhecer a Holoclínica, que fica em São Caetano, no Jardim São Caetano. Qual que é a rua mesmo, para a gente compartilhar, para reforçar o convite? Rua Brás Cubas, 137, no Jardim São Caetano, São Caetano do Sul. E eu vou deixar então um convite para você. Se você entrar em contato aqui com a gente e falar que veio pela TV+, você vai ter uma condição super mega especial, uma condição que eu acho que eu nunca fiz. Então, quem quiser ter esse prazer aí de ser cuidado por nós, vai ser muito bom. Ó, eu garanto, eu sou lá cliente, né? Poxa, não tenho nem palavras aqui para descrever, mas é muito bom. Eu quero que você vá e tire suas próprias conclusões. Se você não gostar, pode me cobrar, que eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque vocês vão amar. A Holoclínica é sensacional, então para quem está com dor, principalmente aí na coluna, na lombar, saiba que você vai resolver e outras coisas mais também, né? Dores emocionais como ansiedade, depressão, também cuidamos lá. Então é isso, meus amigos. Eu agradeço muito a audiência de todos que estiveram aqui conosco e quem vai assistir pela posteridade também nos meios digitais. Esse foi mais um programa Business Hour aqui na TV+. E hoje, agradeço mais uma vez. Obrigado, Arthur, Luiz pela de Vitro. oportunidade. Valeu. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a conhecer a Holoclínica em São Caetano. Todos os dados de contatos, o QR Code para agendamento.
Agradeço mais uma vez. Esse foi mais um Business Hour, nosso momento de negócios. É isso. Até breve.